Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Mari, você está no meu canal. E hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre treinar com personal. Será que vale a pena? Quanto custa? Quanto a mais você tem que pagar por esse serviço? Quais os prós? Quais os contras? Dá um panorama geral e vou mostrar um pouquinho da aula com personal para vocês. Quando falam que o melhor pré-treino é um lookinho, é verdade. Porque eu juro pra vocês, quando eu tô arrumada pra treinar, eu treino muito melhor. Tímidas que vão com um conjuntinho, meti um shorts, um top e é isso. Nessa minha jornada de cuidar da minha saúde, eu passei por algumas fases. Lógico, você não tem que fazer academia para cuidar da sua saúde. Você pode treinar em casa, fazer natação, fazer crossfit, correr, tem muitas formas. Mas o que eu faço é academia e treinar em casa. Então eu vou contar um pouco da minha experiência com essas duas coisas. Em relação a treinar na academia, acho que todo mundo que treina na academia tem aquela fase de falar com o professor de sala, né? Que é aquele professor que fica passando pelas salas de musculação e ele vai montar um treino para você. Então, ele vai fazer algumas perguntas básicas de qual o seu objetivo, quantos dias você quer treinar, se você já treinou, se você não treinou. Mas é muito importante que a gente entenda que ele não vai estar com a gente 100% do tempo. A gente não pode cobrar dele que ele fique em todos os exercícios arrumando a nossa postura se a gente não está pagando por um serviço exclusivo. Lógico, se a gente está fazendo um exercício ou uma execução errada, ele vai lá e orienta a gente, mas ele não tem como ter, sei lá, 50 olhos para ficar olhando os alunos, né? Então, tem esse porém. A gente não vai estar pagando a mais por isso, mas ele vai conseguir dar, lógico, uma orientação básica e montar um treino. Uma coisa que acontece, esses treinos eles têm que fazer com uma certa velocidade, porque às vezes o aluno quer logo, são vários alunos que ele tem que montar treino, então não vai ser algo tão personalizado. Vai ser personalizado, mas não necessariamente você vai conseguir fazer tudo o que você gostaria. Às vezes tem um exercício que pega e dá uma dorzinha, então às vezes você vai ter que esperar um tempo para o professor conseguir trocar a sua ficha, ele não pode trocar sempre. Lógico, vai de academia para academia. Outra alternativa, que às vezes é mais barata do que um personal, é você fazer uma consultoria online. Tem diversos tipos, para todos os gostos e para todos os bolsos. O que que envolve? Você vai mandar a sua foto e às vezes ele faz também por vídeo, chamada de vídeo. Ele vai perguntar qual é o seu objetivo e vai montar um treino personalizado para você, e muitas vezes ele vai mandar um vídeo mostrando qual é a execução daquele exercício. Então, como que faz supino inclinado? Então ele vai te mandar um vídeo de qual é a execução correta de um supino inclinado. Esse treino é focado 100% na sua necessidade. Então, o pró disso é mais barato do que um personal. O contra, ele não vai estar lá com você durante o seu treino, mas é uma ótima alternativa para você focar em pontos fracos que você tenha. A terceira alternativa, que é uma coisa que eu também já fiz, que são aqueles projetos. Eu já fiz o projeto de 60 dias do Renato e do Júlio Balestrin. São várias fichas, então tem o pré-intermediário, pré-iniciante, iniciante, intermediário e avançado. E em cada um desses grupos tem várias fichas de treino. Então, ele é separado também por homem e mulher, treino em casa, treino na academia. Mas é importante que, por mais que o Júlio seja um treinador super reconhecido, não é algo personalizado. Então, vai ser personalizado só pela sua necessidade e pelo seu gênero. Não vai ser personalizado, sei lá, pra Mariazinha, pra Juliana, pra Mariana, não. Então vai ser todo mundo que é iniciante vai fazer aquele treino daquela ficha, entendeu? É legal porque você tem acesso a profissionais muito bons por um preço bem menor, então é uma experiência que você vai ter, mas assim, não é tão personalizado. Já com o personal, você muitas vezes não vai ter um personal tão famoso, mas você vai conseguir ter alguém que fique 100% do tempo com você. E varia muito como funciona isso, porque tem alguns que são mais baratos, outros mais caros por região. Antes de treinar, eu comi uma horinha e meia antes e também tomei pré-treino 20 minutos antes. E foi uma virada de chave treinar usando pré-treino. Eu percebi que eu consigo aumentar a minha progressão de carga, eu me sinto menos cansada. Então,
foi uma coisa que valeu a pena o investimento. Agora, sempre que acaba o pré-treino, eu compro. É uma coisa que eu super recomendo para os pacientes também. Então, ó, de aquecimento, eu fiz agachamento sem peso. E depois eu fui para esse exercício que eu nunca tinha feito. Aqui na academia que eu vou em São Paulo, não tem. Então, foi algo muito diferente, por ser uma máquina que eu não estou acostumada e também por um estímulo que eu não estou acostumada. Eu pegava, fazia 20 repetições com uma carga, depois disso ele trocava a carga e eu fazia mais 20 repetições, isso sem descanso. Então foram 2 estímulos diferentes e novos para mim. Foi esse negócio de um novo aparelho e de uma série de um jeito que eu não estava acostumada. Depois disso, eu fiz cadeira extensora, sempre aumentando a carga. E nessa hora, eu já estava extremamente cansada. Quem olha plena, não parece que morre a cada série. Uma coisa que eu gostei muito foi que ele me puxava muito no limite. Então, eu fazia a amplitude total. E nessa academia podia bater o peso. Coisa que na minha academia aqui de São Paulo não pode. Então, eu ia realmente até o fim e tinha que tirar o peso desde lá do começo. E outra coisa, nesse agachamento, ele notou de novo que eu tava dando uma jogadinha. Não sei se vocês conseguem perceber porque o vídeo tá acelerado. Mas, ó, é até a falha real. E nesse daí, de fechar, o que acontece? Eu fazia e depois tinha um pouquinho de isometria no fim, então eu mantinha fechada a perna. Também é um estímulo diferente do que eu costumo fazer e foi bem legal. Para finalizar, foi alongamento e também 10 minutinhos de cardio. Eu confesso que eu não gosto muito de fazer alongamento depois do treino. Eu prefiro fazer treino de mobilidade antes de ir pra academia, mas ele mandou, eu tô lá pra fazer, né? Agora que são elas, né? Considerações finais e preços. Vamos lá. Eu acho que o mais diferente de treinar com o personal é a intensidade e um cuidado a mais que ele tem. Por exemplo, quando a gente treina sozinha, acaba, querendo ou não, a gente coloca uns limites na nossa mente de eu só consigo, tô cansada, não consigo mais, esse é o meu máximo, não consigo pegar mais peso do que isso. E não, ele sabe se você consegue fazer mais uma série, se você consegue fazer mais uma repetição, ele sabe se você colocou lá 30 quilos e consegue fazer com 50, ele sabe a hora de você progredir carga, porque ele tem um caderninho que ele anota quanto você demora para fazer aquele exercício em relação a tempo, com quanta carga você faz aquele exercício, para ele poder monitorar a sua progressão de carga e você não ficar, sei lá, um ano sem aumentar a carga no seu leg porque você acha que você não consegue. Então ele tá lá para te puxar, para ter um treino mais forte, para te orientar a você não se lesionar, lógico, né? Ele não faz milagre, mas no que tá tangível a ele, ele diminui a chance de você fazer um movimento errado e acabar se machucando se você tá fazendo sozinha. Então, a chance de você se machucar com alguém te ajudando no supino é menor do que se você estivesse fazendo um supino sozinha, né? Então, acho que isso é um ponto fundamental de ter um treino mais intenso, de você se superar, coisa que se você estivesse treinando sozinha, você não faria tantas repetições, você não faria com aquele peso, sabe? E também o uso de técnicas. Ele usou comigo o uso de drop set, que é o quê? Eu tava fazendo com uma carga X. Eu fiz até a falha. Chegou na falha, ele diminuiu aquela carga pela metade e aí eu fiz mais repetições. Então, assim, é muito intenso. E quando você tá treinando sozinha, você vai ter que sair da máquina, mudar a carga, pôr os discos de outro peso. Então, ele consegue fazer isso com muito mais agilidade do que quando você tá treinando sozinho. Lógico, quando é aquele do pininho, é muito rapidinho. Mas quando é de pôr carga no aparelho, o personal, show de bola. Outra coisa que eu achei muito legal foi que ele viu que quando eu tava agachando, eu tava tendo uma jogada de quadril. Então, agora, quando eu tô agachando, eu presto também atenção no meu quadril. Então, presto atenção em como tá indo o meu joelho, o meu abdômen, se tá contraído e também se eu tô jogando o quadril pra frente. Eu aqui demonstrando, né, a jogadinha de quadril. Mas é aquilo, personal não é algo essencial.
É algo que, assim, você consegue realmente treinar sozinho. Não é igual? Não é igual. Mas é uma coisa cara, então não é todo mundo que vai ter condições de treinar com personal. Eu mesma não treino com personal. Dias de glória virão e eu terei um personal, porque eu acho que faria muita diferença no meu físico treinar com alguém me ajudando. Eu acho que... Eu confesso que às vezes faço um corpo mole, tá? Eu não sou a pessoa que consegue falar assim, não, eu consigo fazer com tal carga. Eu hoje mesmo fui treinar com o meu noivo, eu tava fazendo com 14 quilos um equipamento. Ele falou, como assim você tá fazendo com 14? Bota 50, você consegue. E aí eu fiz 12 repetições com 50, né? Então, ter alguém comigo me motiva demais. Eu sei que não é todo mundo que gosta também de alguém na orelha, puxando. Então, também depende do que você gosta e do que você não gosta. Agora, em relação a valores. Na minha cidade, você não encontra um personal por menos de R$100 a hora. Pelo menos não aqui por onde eu tô. Então, lógico, você consegue desconto quando a gente fecha pacote. Então, se você vai uma vez por semana, vai ser, sei lá, R$100 a hora aula. Mas se você fecha 3 vezes na semana, vai ser outro valor. Se você fecha 5 vezes na semana, ele às vezes consegue te dar um desconto ainda maior. Mas por a média, assim, é uns 100, 120, 150 reais a hora aula aqui na minha cidade. Comenta aí quanto que é a hora aula na sua cidade. Comenta assim, em São Caetano, tantos reais a hora aula, pra gente ter uma referência, né, de quanto custa. E comenta também se você já treinou com personal, o que você achou de bom, de ruim, você tem alguma coisa a acrescentar? Espero que tenha gostado do vídeo. Um beijão e tchau, tchau!